1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 fala que mais de 500 pessoas viram Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, olha o que Jesus fala: aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelo século do século, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Então, irmão, o livro de Apocalipse vai relatar várias aparições de Jesus, vai falar como o apóstolo João via Jesus no corpo glorificado. Então, irmão, Jesus ressuscitou, e agora eu queria falar os benefícios que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. Os benefícios que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. Primeiro, irmão, primeiro benefício da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo nos trouxe a confirmação da nossa fé. Olha o que diz o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas Ele ressuscitou, então a nossa fé não é mais vã. Ou seja, Ele vem confirmar, irmão, as promessas que Ele mesmo fez para nós. Como diz lá no Evangelho de João capítulo 14, Jesus falou assim: eu vou vos preparar um lugar, e depois que eu preparar um lugar, eu voltarei para vos receber. Irmão, olha as promessas de Deus. Você crê que vai morar com Deus? Você crê que existe um novo céu e uma nova terra? Você acredita nas coisas de Deus? É por isso que Ele ressuscitou, para confirmar, irmão, a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, mas Ele ressuscitou, então não é em vão, irmão, a nossa fé. Hebreus 12, versículo, irmão, primeiro fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera. Hebreus 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor? Tiago capítulo 5, versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo. Olha o valor da fé. É por isso, irmão, que Deus ressuscitou Jesus, para confirmar a nossa fé. Olha os benefícios que a fé traz. Ela te leva a você ter certeza, ela te leva a você agradar a Deus, ela te leva a você ter vida, ela te leva a você vencer o mundo, ela te leva a você alcançar a cura de Deus. Segundo benefício, irmão, da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo, ela nos trouxe, irmão, perdão dos nossos pecados. Olha o que vai dizer o versículo 17 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Olha o que diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, irmão, Jesus ressuscitou, sabe para quê? Para trazer perdão. Então, irmão, se Ele não tivesse ressuscitado, nós ainda estávamos, irmão, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia fala que Ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Então, irmãos, nossos pecados estão perdoados. Como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12: dos teus pecados jamais me lembrarei. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha, irmão, o benefício da ressurreição. E a gente muitas vezes quer trocar isso, irmão, pelas coisas desse mundo. Ressurreição, irmão, é confirmação que os nossos pecados foram perdoados. Terceiro benefício, irmão, da ressurreição de Cristo é que Ele e ela nos coloca num lugar de honra. Olha, irmão, o benefício da ressurreição de Cristo é que ela nos coloca num lugar de honra. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, e você vai ver, irmão, o que a ressurreição de Cristo nos trouxe. Efésios capítulo 2, versículo de número 6, vai falar assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus ressuscitou Jesus, irmão, a Bíblia fala que Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. E teve uma ressurreição de Cristo, nos colocou no lugar de honra, ao lado do Senhor, um lugar, irmão, que diz a Bíblia que Deus nos capacitou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais e nos abençoou com toda sorte. Esse é o privilégio, irmão, da ressurreição. Esse é o benefício que a ressurreição de Cristo nos trouxe. Nos colocou no lugar de honra. Quarto benefício, irmão, que a ressurreição de Cristo nos trouxe. Ela nos trouxe, irmão, justificação. Esse texto, irmão, eu queria que você abrisse para você poder ler quando você estiver passando luta, prova. Eu queria que você, irmão, não estivesse passando por acusações, você reunisse, chamasse do inferno, chamasse os acusadores e lesse esse texto para eles escutar. Olha o que ele diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Olha o que ele diz da ressurreição de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para nos justificar. Olha, irmão, e muitas vezes a gente está aceitando a acusação do inferno das pessoas. Ele ressuscitou, sabe para quê? Para a nossa justificação. O capítulo 5, versículo 1 fala: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 fala: